Redes para iniciantes IoT ou Internet of Things, Internet das Coisas. O que é esse conceito aí, né? O que implica para quem vai atuar na área de redes aí? Então, é uma conexão, na verdade, a internet das coisas é a conexão de milhões de dispositivos inteligentes e sensores conectados à internet. Então, quando a gente fala de conexão de milhares de dispositivos, nós estamos tratando de endereçamento, roteamento, segurança, armazenamento. Então, tudo que envolve parte de rede, obviamente, vai ser afetada por essa abordagem, né, de usar equipamentos quaisquer conectados à rede. Então, tem estimativas nos próximos anos haverá aí cerca de 50 bilhões de dispositivos conectados em todo o mundo. Esse número é uma estimativa, né? 2/3 dessas coisas, né? 2/3 serão coisas, na verdade. Então serão sensores, atuadores, dispositivos inteligentes, que monitoram, controlam, analisam, otimizam os mais diversos processos da sociedade. Então, pensem que 50 bilhões aqui vão na verdade, se apresentar como sensores, atuadores, dispositivos inteligentes, de sensores corporais. É essa a ideia. Isso está sendo pensado num contexto de cidades inteligentes, né? Smart cities. Então, aqui um exemplo de um diagrama como esse, né? De ter sensoriamento nas pessoas, de ter dispositivos inteligentes em prédios inteligentes, soluções de saúde inteligentes. Então, aplicar o smart, né? E essas coletas todas aqui, né, de sensores em automóveis, em pessoas, elas têm que ser transferidas de alguma forma. Elas têm que ser armazenadas de alguma forma, elas têm que ser processadas de alguma forma. E aí entra a parte de administração de redes nisso. Bom, então um sensor, ele precisa ser conectado a uma rede para que os dados coletados possam ser armazenados e compartilhados. Os controladores são os responsáveis pela coleta dos sensores, né? Então os controladores vão coletar essas informações. Eles também, obviamente, precisam estar conectados para poder, a partir da coleta desses dados, jogar para algum elemento para processar isso. Né? Então, normalmente, esses controladores aqui eles não têm grande capacidade para tomar decisões. Então, eles enviam normalmente na nuvem, né? Normalmente aqui a nuvem, esses dados para serem processados. E é um grande volume de dados, né? Pela grande quantidade de sensores. Esses sensores eles atuam, né, em conjunto com um dispositivo chamado atuador. Então esses caras pegam algum comando lógico e transformam em alguma ação física. Por exemplo, um atuador poderia ser uma fechadura eletrônica, por exemplo. Então aqui tem um diagrama interessante também mostrando como é que funcionam essas camadas, né? Então tu tem os sensores atuadores, então sensor de temperatura, vamos dizer. Tu tem esses gateways que fazem o intermédio dos sensores com o resto da rede. E existe parte de núcleo da rede aqui, que pode fazer processamento ou não. E tu tem uma camada de nuvem, onde tu joga o volume de dados para ser processado, por exemplo. Então o usuário aqui na ponta, ele enxerga um painel com tudo isso aqui envolvido. Essa é a ideia, né, básica da IoT. Então, um grande volume de dados gerados, tem o conceito de Big Data, então um conjunto absurdo de dados. O uso de aprendizagem de máquina, porque não tem como processar isso, né, machine learning, para classificar e extrair informações desse volume gigante de dados.
Então tem um exponencial aumento na quantidade de dispositivos em rede, gerando dados, então aumento exponencial também de volume de dados. Protocolos específicos para comunicação, então LoRaWAN, Zigbee, Bluetooth LE, NFC, 6LoWPAN. Então, esses caras aqui são protocolos e padrões da internet das coisas, que envolvem redes, certo? Com certeza sim. Mas é um universo à parte, né? Muita coisa que está sendo concentrada na IoT hoje em dia é aqui e aqui, certo? A partir da geração desse grande volume de dados, poder extrair inteligência, trazer informação realmente útil disso, certo? E a rede vai dar o suporte para que isso aconteça. Então, quem está na área de redes aqui, certamente vai tratar de IoT em algum momento aí nos próximos anos. O foco principal, né, desses protocolos aqui, que é diferente um pouco dos protocolos usados em rede normal, sem ser internet das coisas, é o foco no baixo consumo de energia e largura de banda reduzida. Então, um sensor ele vai se comunicar com um controlador ou com um gateway, talvez uma vez por dia, talvez uma vez a cada 1 minuto, mandando 20 bytes, mandando 5 bits, depende. Então não é um grande volume de, individualmente falando, né, de cada sensor de largura de banda, mas pelo conjunto, né, da quantidade, certamente haverá problemas. Nesse outro diagrama aqui mostra, né, mais uma vez simplificado aqui, um uso de sensores corporais. Esses dados são enviados para um gateway, um centralizador, e faz um pré-processamento. E os dados são gerados para um ambiente onde tem maior capacidade de processamento para se extrair informações. Então imagine que a temperatura aqui dessa pessoa aqui esteja 38 graus. Nesse gateway aqui já poderia ter um alerta, porque 38 graus já está acima do padrão. Poderia ter um alerta direto. Agora, a coleta acontece 2 vezes a cada minuto. Nesse ambiente aqui, eu teria a leitura dos últimos 365 dias de temperatura desse indivíduo. E aí poderia comparar com os outros milhares de indivíduos e ter informações a partir daí, identificar que tem uma pandemia acontecendo numa cidade. Essa é a ideia, né? Pegando um caso assim de exemplo aqui. Então, pense que gera processamento, volume de dados e rede. Então, basicamente é isso sobre a internet das coisas. Como eu falei, inevitavelmente vamos tratar disso nos próximos anos, quem vai atuar na área de redes.